Então, último parágrafo. Eis porque, interpretando os cromossomas à guisa de caracteres em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem as disposições e os significados dos seus próprios destinos. Caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos. Genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, e tomando os bióforos nesses pontos como sendo os grânulos de tinta que os colorem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução, para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Oi? Veja bem, uma coisa extraordinária, né? Que nós vamos encontrar aqui, fazendo um paralelo, de que a cópia, a parte física na Terra é toda uma cópia do espiritual. Às vezes a gente costuma tomar isso ao contrário, né? E na verdade não é. Então, quando nós vamos falar em princípios matemáticos, quando ele traz aqui a geometria, né? Ele está trazendo realmente a geometria da alma. Então, o mesmo princípio matemático que nós vamos começando a entender no dia de hoje, esse princípio matemático, na verdade, ele ocorre no mundo espiritual. Então, quando ele fala aqui na questão dos cromossomas, nós vamos entender que isso tem uma estrutura, não tem? Vocês já viram a estruturação do DNA? Já viram? Como é que é já, né? Todo mundo conhece. Que parece-nos aquela forma lá? Não é uma estrutura, né? Não é uma estrutura? Não parece uma estrutura geométrica? É uma estrutura geométrica. Imagine que quando o André Luiz está se reportando, ele não disse ali atrás que a nossa parte física, nossa parte espiritual, perdão, ela corresponde em similaridade à parte física nossa? A estruturação física? Então, quando ele vai falar aqui desses cromossomas, que eles recebem a impressão nossa, nos caracteres do nosso ser, da nossa forma de ser, e atuam ali de acordo com aquilo que a gente imprime neles, ou inscreve neles. Então ele está falando que ali nós delineamos as linhas do nosso destino. Basicamente isso. Então, nesse ponto que nós vamos entender destino. Não naquela forma que se pergunta lá no Livro dos Espíritos sobre a fatalidade e destino. Não nesse sentido, mas nesse aqui sim. Aí nós vamos ter destino. Porque se eu inscrevo nos caracteres da minha vontade, no cromossoma, de que dá uma ideia qualquer, sobre qualquer coisa. Que eu estou ficando velho. É o espírito que pensa, não é? O espírito está olhando a velhice em que sentido? Física, não é isso? Ok? Então o que ele imprime no seu cromossoma? Qual o caractere que ele dá? Da velhice. Então, como que eu vou me comportando? Como eu vou me sentindo com esse cromossoma que vai adotando o caractere que eu estou dando para ele? Como é que ele vai se comportar comigo?
cansaço, né? O olhar para frente da velhice, já de começar a adiantar a velhice para o dia de hoje. Esse é um exemplo simples, viu, gente? Bem simplório. Agora vamos transportar isso no processo reencarnatório. Reencarnatório, como é que isso procede? Então, hoje, quando nós vemos uma anomalia num corpo físico, vamos entender que o espírito imprimiu aquele caractere no seu cromossoma. Então, era destino ele nascer, por exemplo, com aleijume pela vida? Ou ele imprimiu no seu cromossomo o caractere daquilo que ele, na verdade, tinha em si? Ele é a matriz, né? Isso, ele é a matriz. Então, cada um é dono do seu destino. E é cada um de nós que compõe a nossa história, né? Aliás, né, como que ele chama lá, aquele cantor? Hã? Que compôs lá, cada um de nós compõe a sua história? Almir Sater. Aquela música é uma psicografia, né, gente? E ele fala isso mesmo, né? Que ele não sabe até hoje como ele escreveu aquela música lá, que ele falou que foi assim, ó. Um dia ele falou no programa de televisão que foi uma psicografia aquela música. E é verdade. Então, cada um de nós realmente compõe a sua história. De que forma? Dessa forma. Então, as minhas limitações de hoje, inclusive psicológicas, são uma impressão dos meus caracteres nos meus cromossomas. As minhas limitações psíquicas são impressões nos meus cromossomas, porque não é só físico, vamos lembrar disso. É todo o complexo do espírito. Então vamos pensar nos medos, no pânico que nós tanto falamos no dia de hoje, que parece que é até moda do momento, né? Mas que não é. O que está impresso nos cromossomas dessa humanidade que está aqui agora, de forma que tantas pessoas tenham pânico? O que é que está impresso? O que é que eu trouxe nessa bagagem? E que está impresso. É nisso que eu tenho que prestar atenção. O processo evolutivo é isso. O processo reflexivo é isso. Eu prestar atenção no que é minhas limitações hoje, no que elas representam para mim. Aonde estão as minhas barreiras, as minhas paredes, as portas fechadas que eu não estou conseguindo abrir. Para eu olhar para elas e tentar entender o que é que está impresso em mim. Para que eu comece a destravar isso. E eu só destravo isso quando eu começo a fazer o quê? A reforma íntima, o que ela quer dizer? Qual é a base da reforma íntima? Vamos tentar entender isso? Mudança. É a mudança? Mudar, né? Começar a mudar. A mudança do quê? O autoconhecimento leva a isso, né? Então vamos lá. O autoconhecimento leva lá no final, então nós vamos colocar aqui, né? Então nós queremos chegar na mudança. Tá, para isso eu preciso do autoconhecimento. E o autoconhecimento, o que é? Sim, mas conhecer o que em nós? O que agora a gente falou aqui agora há pouco atrás? Quais são as minhas limitações ou barreiras? Onde estão as limitações e minhas barreiras? Isso é o autoconhecimento. Mas e o autoconhecimento é para quê? É para eu me assustar comigo mesma?
Será que é para isso? É para eu me enforcar? É para eu fazer isso comigo? Me aniquilar? Claro que não. Conhecer esse processo de limitação é para eu saber o que é que eu preciso trabalhar. O que eu preciso trabalhar em mim para que eu possa fazer as alterações no padrão existente. Porque as minhas limitações, elas estão calcadas num padrão que eu estou trazendo nos meus caracteres do passado. Caracteres quer dizer características, né? Que estão impressos, não falamos assim caráter, são aquilo que eu tenho impresso em mim, que é meu padrão atual. Então, meu padrão atual, por exemplo, é ser pessimista. Eu imprimi isso em mim, tá? Como padrão, ser pessimista. Identifiquei nesse autoconhecimento que eu sou pessimista. Então, se eu identifiquei que eu sou pessimista, então agora eu vou entrar em depressão. Eu sou pessimista, não sou? Vou ficar depressiva porque eu sou pessimista? O que eu vou fazer então? Qual é a minha proposta? Trabalhar para mudar, para conseguir a mudança. Então nós vamos ter que ir trabalhando este ponto em nós até que nós consigamos sair. Talvez não seja numa encarnação só, mas a gente vai conseguindo melhorar. Já vai mudando a sua forma de ver as coisas, porque o pessimismo, sendo essa questão, esse padrão que eu incuti em mim, não foi uma forma que eu fui desenvolvendo de ver as coisas? Não é isso? Ora, então, eu posso dizer assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, né? A questão de luz e sombra. Então nós falamos assim, ó, eu sou pessimista porque todas as coisas dão errado para mim. Eu sou pessimista porque as pessoas não me compreendem. Eu sou pessimista porque o outro tem mais oportunidade do que eu. Então eu estou enxergando o lado sombrio, lado sombra. Ora, mas eu nasci para esse lado sombra, como que eu vou fazer para enxergar luz? Eu vou ter que começar a enxergar as bênçãos que eu recebo todos os dias e que eu não percebo. Porque isso aqui é maior do que isso. Por exemplo, eu sou pessimista. Eu poderia ter nascido numa família que seria toda desestruturada, cada um para o seu lado, e Deus me deu a oportunidade de nascer numa família estruturada, onde as pessoas se entreajudam. É bênção ou não? Bênção. Então eu começo a ver um pouquinho diferente, eu começo a ver as situações que na verdade me promovem para me sustentar em equilíbrio. E muitas vezes nós não enxergamos isso. Eu nasci numa família onde as pessoas não pensam como eu. Bom, primeiro, as pessoas precisam pensar como eu? As pessoas precisam seguir o que eu sigo? Então eu começo a olhar diferente, que cada um tem seus direitos. Então eu começo a mudar padrões. Tá claro isso, gente? Ou tá confuso? Tá? Então são padrões comportamentais.
Porque tudo aquilo que eu imprimo nos meus como caracteres em mim são padrões comportamentais meus. E aí, como nós lembramos no comecinho que nós falamos da memória das células, então nós voltamos lá atrás. Então eu estou dando, na verdade, aquilo que é informação para o meu mundo íntimo dizer qual que é meu caminho da frente, como é que eu estou seguindo, o que vai ser o meu caminho. Então, se eu vejo oportunidade e luz, o que é que eu vou ter no meu caminho? Oportunidade e luz. Oportunidade e luz. Positivo atrai pensamentos positivos. Uma coisa assim que é muito interessante, né? Às vezes nós estamos buscando o mundo mudar para a gente mudar, né? Aquela questão assim, ó. Primeiro eu quero que tudo seja favorável para eu conseguir fazer alguma coisa, porque o mundo, na verdade, não me reconhece, o mundo não me favorece. Mas espera aí, o mundo é mundo desde que foi criado, não é assim? O mal existe desde que a humanidade existe. Bom, eu estou aqui no meio de tudo isso. E eu estou com a oportunidade de viver no meio de tudo isso. O que eu vou fazer com tudo isso que eu vejo? O medo da vida. Preciso ser a mudança que eu quero para o mundo. Começar de mim, não é? Foca em você. Por que eu estou com foco no mundo? Percebem isso? Então quem tem que fazer a mudança? A mudança nós fazemos, por que é chamado reforma íntima? E não reforma dos outros? Reforma de fora, né? Reforma de terceiros. Reforma de terceiros. Por que não chama isso? Chama reforma íntima. Ninguém veio aqui para mudar o outro. Nós viemos aqui para ter foco em nós. Tem uma parábolazinha que eu adoro ela, sabe, de verdade. E essa eu adoro para mim, tá? Porque uma coisa que, assim, eu fui, assim, ouvindo as pessoas falando, eu vou internalizando isso. Que tudo aquilo que as pessoas falam, eu pego para mim. Então, quando eu estou ouvindo uma palestra, eu estou pensando que aquela pessoa está fazendo, o que eu falo, que ela está falando, que em mim aquilo está cabendo, né? E essa parábolazinha é justamente isso para eu falo porque é aprendizado para mim, né? Não é nunca para os outros. Aí a parábolazinha ela fala assim: um dia o discípulo, né, desalentado, procurou o mestre e disse assim: mestre, como viver no mundo diante de tanta maldade, de tanta violência, de tanto mal? Como ser bom num mundo assim? Aí o mestre olhou para ele bondosamente e disse: meu filho, ninguém te impede de acender a própria luz. O convite de acender a luz é para o outro. E é uma coisa maravilhosa essa geometria transcendente, né? Nós já ouvimos, com certeza, todos nós já lemos muitos livros e já ouvimos falar lá no Evangelho dos Espíritos Superiores, não é isso? Como que os Espíritos Superiores se apresentam? Qual que é a característica deles? Sutileza. Muita luz. 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 E a luz emana de onde? Neles? Do perispírito. O perispírito é o quê? O envoltório do espírito. E o que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui? Reflexo dos pensamentos dele. É energia. É uma energia. Mas o que o perispírito significa para o espírito? O histórico, fundamentado em quê?
Né? Isso aqui não é prova, viu, gente? É só para a gente ir pensando. Não estou passando ninguém pela prova, não, né? Não estou batinando ninguém. Da evolução. Mas o que o André Luiz está falando aqui? O que são? Onde ficam impressos os nossos caracteres? Na consciência? Não. O perispírito, então assim, eu vou só falar, né, pra gente. O perispírito é a estrutura material do espírito. Ela é a estrutura material e é onde vão sendo impressos os caracteres do espírito. Então, à medida que o espírito vai mudando seu padrão vibratório, aquela estrutura vai fazendo luz, gente, luz. A estrutura vai resplendendo. Isso é mudança íntima. Quanto mais nós vamos fazendo mudanças nesse padrão mental, mais os cromossomas vão ficando reluzentes. É uma estrutura extraordinária e à medida que isso vai acontecendo, ela vai refletindo luz. É isso que nós falamos, que nós vimos nos espíritos iluminados, espíritos espiritualizados, espíritos desenvolvidos. Quanto mais isso, mais luz ele projeta. E projeta de onde? Da sua estruturação. Olha que coisa fantástica que é isso. É a conquista própria, é isso que é evolução. É a conquista própria. E Jesus definiu isso numa coisa maravilhosa, né? Quando nos traz o Evangelho dizendo que o espírito precisa sobrepor a matéria, precisa dominar a matéria, em benefício dele próprio. Não é isso? Então o espírito domina a matéria. Quando ele fala dominar a matéria, ele está falando literalmente os nossos anseios materiais, essa carga, essa coisa toda que nós estamos todo momento imprimindo de característica nossa. Então, que nos leva a ser conhecidos por esses comportamentos. Então, nós dizemos assim, nossa, aquela pessoa é sovina. O que é ser sovina? Tá vendo? Mas, no cerne da questão, não é uma característica que eu imprimi em mim, comportamental, e que a minha estrutura obedece. E age como? Ficou claro isso sobre a questão de destino? Então, quem muda o destino? Logicamente, com mudança de padrão mental, né? De interesses, de foco. Então, nós vamos fazendo mudança nessa estrutura que nos reveste o espírito. Não essa, a outra, tá? Então, aí, para dizer sobre a hereditariedade de conduta,